Olá, senhoritos. Beleza? Fábio Trevisan aqui. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje a respeito do que se chama de Market Internals. O que são os Market Internals, né? Estudei durante bastante tempo tudo o que eu poderia estudar a respeito de volume, seja ele passivo, seja ele agressivo, seja o volume presente no livro de ofertas, né? Vamos lá, vamos pensar no Bookmap, por exemplo. Você tem lá as ofertas posicionadas, compra, venda. Aquilo também é volume. E também tem uma jogadinha lá dentro daquele esquema todo, né? Pô, os caras estão chamando para determinado nível, aí teve agressão, não teve agressão. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa que dificilmente você encontra nos Estados Unidos, né? Eu acho que não existe isso, que são as ordens diretas, né? Não do jeito que a gente conhece aqui. Existem os dark pools, beleza? A gente sabe de tudo isso daí. Mas eu estudei muito a respeito do volume, tá? E atualmente, eu não digo para vocês que o volume ele está fora de moda, né? Mas a gente está usando uma ferramenta antiga para poder tentar fazer um trabalho melhor, né? Então é como se eu tivesse que fazer Uber com um Fusquinha, um câmbio de quatro marchas, refrigerado a ar, sem ar condicionado, né? Só com aquele quebra-vento que era do lado aqui, e tentando comparar ele com um HB20 automático, ar condicionado, enfim. É mais ou menos essa a diferença, tá? É de Fusca para um HB20. Ninguém está falando de Ferrari, presta bem atenção. Não estamos falando de Ferrari, mas a gente está falando de uma ferramenta que ela é muito mais atual do que o volume. O volume não é ruim. Gente, pelo amor de Deus, não me entenda de maneira errada, mas quando eu olho atualmente para o volume, eu não fico mais satisfeito. Isso, e assim, não tem nada a ver com satisfação minha ou não, tem a ver com a minha possibilidade de tirar determinadas informações do que acontece no mercado, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, pera lá. Bom, vamos lá, voltei. Eu vim aqui, ó, pegar dois livros que eu estou lendo, tá? Esse daqui, Reminiscences of a Stock Operator, e esse daqui, How to Trading Stocks, tá? Os dois a respeito desse Jesse Livermore. Esse livro aqui, ele foi escrito pelo Jesse Livermore, com auxílio do filho dele. Esse daqui foi escrito por um outro cara que conta a história do Jesse Livermore. E a parte legal desse cara, né? E que tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui de marketing internals, é que ele simplesmente ele ele lia não só os preços, variação de preço e tal, mas ele mantinha um olho no panorama geral, tudo aquilo que estava acontecendo fora da bolsa de valores, tá? Esse cara, ele foi o maior investidor individual do algodão ali na 1917, 1920, mais ou menos, a ponto do presidente dos Estados Unidos pedir para ele não executar as ordens que ele deveria executar para ganhar toneladas de dinheiro, porque senão ele afundaria a economia dos Estados Unidos. Cara, e esse cara, ele era pessoa física, mas um cara extremamente inteligente. Porra, ele aprendeu a ler com 4 anos de idade. Com 5, 6 anos de idade, ele trabalhava lá nas bucket shops, né? Casa de aposta, sabe? Opções binárias. Isso daí existia desde aquele tempo, né, nos Estados Unidos. E ele transcrevia valores para uma lousa, né? O tal do tape, né? E ele acabava fazendo anotações de variações de preço, e esse foi o começo dele. Ele tinha 8 anos de idade quando ele fez o primeiro trade dele, vendendo $5 de ação e ganhando $3 e uns quebrados, tá? Por que que eu chamo atenção para esse tipo de necessidade, né? A gente acostumado a olhar ah,
o price action, certo? A gente é acostumado a olhar price action, a gente não se dá conta de um monte de coisa que acontece fora do gráfico que a gente está olhando, tá? E muitas vezes esse monte de coisa que está acontecendo fora do gráfico pode ser analisado e avaliado pela gente, desde que a gente saiba o que a gente está procurando, tá? Eu coloquei aqui na tela um PDF, tá? Que eu vou disponibilizar para quem se inscrever no meu canal do Telegram para ficar recebendo as informações, enfim, tudo que eu tenho aí de novidade, vídeos exclusivos e melhor de tudo, você vai lá, faz a inscrição no canal ali do Telegram, entra lá pro grupo, você entendeu? Você vai poder conversar com a galera lá. Se fizer propaganda, vai ser chutado para fora, ponto. A maior parte das pessoas aí desse meio do trade já me conhece de longa data, enfim. Sou uma pessoa pouco ativa no YouTube, nas mídias sociais, mas vai estar lá no grupo. Você vai entrar, você vai baixar esse PDF para você poder entender o que são os market internals, tá? Então, assim, market internals, definição, tá? Vou ler aqui para vocês. Indicadores que medem o comportamento coletivo de todos os ativos. Ai, gente, pera lá um pouquinho. Market internals são indicadores que medem o comportamento coletivo de todos os ativos que compõem um índice ou mercado. Então, em vez de analisar apenas o movimento de preço de um ativo isolado, como o da Apple ou o índice SP500, os internals revelam como o conjunto do mercado está se comportando por baixo da superfície, por trás dos panos, o verdadeiro meta-jogo, não aquilo que está estampado ali na minha tela de trade, mas aquilo que acontece atrás da minha tela. Eles respondem algumas perguntas. O mercado está subindo porque a maioria das ações sobe ou porque poucas ações muito pesadas puxam o índice? Existe volume real sustentando essa alta? Estamos vendo sinais de exaustão? Cara, tem alguns sinais vitais do mercado que eles devem ser analisados, tá? Então, assim, gente, tem muita coisa aqui nesse PDF para você poder entender quais são esses indicadores, né, que a gente chama de market internals. Tem bastante coisa e o melhor de tudo. Pera lá, vem aqui rapidinho, bem perto. Tá de grátis, meu velho, lá no TradingView. Tudo isso que a gente tá vendo aqui tá de graça e disponível no TradingView, tá? Você pode abrir uma conta lá grátis, sem pagar porcaria nenhuma. Sua única dificuldade vai ser receber as informações a cada 5 segundos. Passa 5 segundos, a informação chega. Então a gente sempre está atrasado 5 segundos. Esse é o ponto. Ah, eu não quero estar atrasado 5 segundos? Paga lá 10, 14 dólares por mês para você poder receber o negócio real time. Ponto. Tá legal? Então assim, são vários indicadores. Eu gostaria que vocês baixassem esse PDF para vocês poderem entender o que é cada um desses indicadores. E, pô, no PDF existe até uma sugestão de como é que você vai utilizar de maneira prática para você ter uma certa vantagem, né? Nisso daí de marketing internals. Então, assim, o que que eu acho que fica legal, tá? Entender o que são os marketing internals para que a gente possa fazer uma leitura a respeito do preço no gráfico para que a gente possa tomar a nossa decisão mais bem embasado, tá? É isso que a gente pode fazer usando os marketing internals. Então assim, corre lá, baixa o PDF, entra no grupo, fala comigo, vamos trocar figurinha. Eu sei que é uma coisa não é novo, tá? Isso daí existe, cara, desde faz muito tempo, né? Só que eu percebi ao longo do tempo que utilizar essas informações traz uma vantagem pra gente, tá legal? Então assim, fala lá comigo e a gente
e a gente se vê na próxima. Valeu!